pessoal, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo aqui no canal. Hoje um exercício que envolve integrais triplas, que é calcular o volume de um sólido delimitado por superfícies. Lembra que em integrais triplas, o volume de um sólido é uma integral tripla de um sólido S dV. Então essa seria a formulazinha que nós vamos usar. Nós vamos usar uma integral tripla, calcular o volume de um sólido delimitado pelas seguintes superfícies: x mais y igual a 1, ou seja, nós temos aqui uma primeira superfície, y igual a x quadrado, uma segunda superfície, e o plano XY, né? O plano XY não deixa de ser uma superfície. Nós temos aí três superfícies aí delimitando esse sólido, e que está no primeiro octante do nosso sistema de eixos. Nós vamos dividir essa resolução em partes. A nossa primeira parte é tentar visualizar a nossa região, o nosso sólido, sobre o qual nós estamos calculando a nossa integral. Então a nossa primeira parte é representar essas superfícies, para que a partir daí nós possamos tirar os limites de integração e montar a partir da nossa formulazinha, da nossa integral tripla, uma integral iterada. Então a primeira parte aqui é a representação desse sólido. A representação do sólido, do qual nós vamos tirar os nossos limites de integração. Lembra que o nosso sólido ele está limitado ao primeiro octante. Então, se nós desenharmos aqui o nosso sistema de eixos, né? Nosso sistema de eixos tridimensional, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Nós temos aí um sistema tridimensional e nós vamos representar aí o nosso sólido no primeiro octante. Lembra você continuar o eixo que você vai ter aqui a continuação do eixo Z, a continuação do eixo Y, a continuação do eixo X, e divide o espaço em 8 partes. Cada parte dessa é um octante. O primeiro octante é esse aqui dos semi-eixos positivos de x, y, z. Vamos começar a representar pelo nosso y igual a x quadrado. Perceba que essa primeira superfície y igual a x quadrado, na verdade nós conhecemos no plano como sendo no sistema de eixos xy, no plano, ela é uma parábola. Quando você representa isso aqui, essa parábola, ela está... Perceba que nós vamos pegar só a parte do semi-eixo positivo do x e do y, ela está aqui, olha, partindo deste ponto, que seria o seu vértice, ela está representada aqui. Então esse daqui seria a nossa primeira parte, dessa primeira representação. Lembra que isso aqui é uma superfície, né? Imagina isso aí como se fosse uma folha, né? Uma folha subindo, formando uma folha tridimensional aqui. A nossa segunda curva, que é o y mais z igual a 1. Ou, se você isolar uma das letras, né, o z igual a 1 menos y. Perceba que aqui não aparece a variável x, né? Se você representar num sistema de eixos, num plano, o eixo y e o eixo z, 1 menos y é uma reta decrescente que passa nesses pontos. Quando o y é 0, você traz o y para cá, y é igual a 0, z igual a 1. Quando o z é 0, 0 aqui, ó, passa o y para cá, o y é igual a 1. Então tem uma reta aqui. É uma reta que passa aqui, olha, no z igual a 1, imagina que o z igual a 1, e no y igual a 1, imagina que o y igual a 1. Vai ter uma reta aqui.
O que você tem que imaginar é que isso aqui, na verdade, representa um plano paralelo ao eixo X, uma folha que passa por aqui. Perceba que o seu sólido, na verdade, olha, se nós pegarmos linhas paralelas, o seu sólido, ele é representado por esta cunha aqui, um pedacinho, né? Um pedacinho aqui de um pedacinho de uma cunha limitada pelo plano XY por essa curva y igual a x quadrado, que subindo aqui uma folha forma uma superfície curva, e por esse plano que passa no z igual a 1, y igual a 1, né? Por esse plano aqui. Então, essa cunha aqui, uma espécie de cunha, né? A metade de uma cunha. E é daqui que nós vamos tentar retirar os nossos limites de integração. Marcar os nossos 3 limites de integração aqui, para poder montar nossa integral iterada a partir dessa formulazinha. Então, a partir do sólido, nós vamos agora montar os nossos limites de integração. Perceba que nós vamos agora estabelecer limites, né, intervalos para essas variáveis x, y, z. Conforme você monta intervalos, as variáveis percorrem esses intervalos. O primeiro intervalo é numérico. Eu posso escolher uma variável aqui para um intervalo numérico. Bem, nosso intervalo numérico, eu vou escolher aqui. Nós temos várias opções. Perceba que o nosso dv aqui, olha, o nosso dv nessa integral tripla, o nosso dv, ele é o produto dx, dy, dz, que define a ordem de integração. E essa ordem pode ser alterada, né? Pode ser dx, dz, dy, dy, dx, dz, dy, dz, dx. Você pode alterar a ordem de acordo com o que melhor facilita os cálculos, né? No meu caso aqui, eu vou começar estabelecendo esse primeiro intervalo aqui, olha. Aqui atrás, ó, nessa parte de trás, eu vou estabelecer um intervalo para a variável y. O meu y vai variar de 0 até 1. 0 menor ou igual a y menor ou igual a 1. Perceba que o meu z, ele sai dentro desta região aqui, dessa região do plano, que é a base desse pedacinho de sólido aí, dessa cunha. O meu z sai desse ponto, dessa base, e sobe até aonde ele encontra a superfície. Então, minha variável z percorre esse intervalo até encontrar essa superfície. Que superfície é essa? A superfície é esse plano. Lembra que na minha superfície eu tenho que y mais z é igual a 1, que é esse plano, e o meu z é igual a 1 menos y. Ou seja, meu z ele começa no plano xy, sobe até encontrar a superfície, qualquer que seja a posição do ponto que eu coloque dentro dessa região, que é a base do sólido. Então, o meu z ele varia de 0, menor ou igual a z, menor ou igual até o ponto em que ele encontra a superfície, onde o z é igual a 1 menos y, onde o z é 1 menos y. Então, aí nós temos a variável z. A variável x, ela varia para qualquer que seja o valor de y. Perceba que a minha variável x, ela varia nesse sentido aqui, olha. A minha variável x, acompanhando o eixo x, ela sai desse ponto até atingir esse ponto. Esse ponto inicial da variável x é 0. Então, meu x varia de 0 até esse ponto. Só que perceba que esse ponto é um ponto sobre essa superfície aqui, que do plano XY é uma parábola. Então, esse ponto aqui é um ponto que está nessa parábola aqui, em que o y é igual a x quadrado. Como eu quero x, meu x é igual a mais ou menos raiz de y. Só que no primeiro octante,
as coordenadas são positivas, o meu x é igual a mais raiz de y. Então, meu x vai de 0 até raiz de y. Daí nós temos aí os nossos limites de integração. Bem, com os limites de integração nós vamos montar agora a nossa integral, que pode ser nessa ordem, ou se você quiser inverter a ordem, né? Ao inverter a ordem da integração, você altera também os seus limites da integração. Essa ordem é para esse arranjo aqui. O y variando de 0 até 1, o z variando de 0 até 1 menos y e o x variando de 0 até raiz de y. Para essa ordem eu tenho esses limites de integração. Se eu quiser colocar, lembra que esse ponto aqui, olha, é um ponto em que o y é igual a 1, o x também é igual a 1, posso colocar o x de 0 até 1, aí eu mudo meu y, meu z mantém, mas eu vou mudar x e y. Para esse arranjo aqui eu tenho esses limites. E com os limites de integração, eu posso montar aí a minha integral iterada. Perceba que o meu volume vai ser igual a uma integral de... Vamos começar a montar a nossa integral. Integral de 0 até 1 é o primeiro intervalo que você escolheu, intervalo numérico. Da integral de 0 até 1 menos y, de 0 até 1 menos y, da integral de 0 até raiz de y. Essa integral, lembra que essa integral é esta, dv. Quem é o dv? É o dx dy dz ou dy dx dz, depende da ordem de integração que eu escolhi. Qual foi a ordem que eu escolhi? Esses limites de integração são limites da variável x, então dx. Vou resolver essa integral. Esses limites de integração são limites da variável z, então dx dz. E por último, esses limites de integração são limites da variável y, dx dz dy. Então é essa integral que nós vamos resolver para calcular o volume desse sólido, né, que é esse pedacinho dessa cunha aqui, né, formada por um plano passando pelos z igual a 1, y igual a 1, pela curva aqui da parábola y igual a x quadrado no R3 e pelo plano xy no primeiro octante. Bem, vamos começar a resolver aquela integral, né? Resolvendo primeiro a integral em relação a x. Em relação à variável x, nós temos que o volume vai ser igual a uma integral de 0 até 1, de uma integral de 0 até 1 menos y, da integral de dx. A integral de dx é o próprio x. X de 0 até raiz de y. Então, essa integral aí, né? Nós vamos resolver essa integral. Nós resolvemos a integral em relação a x. Aí vai faltar dz dy. Então, essa é a integral que nós vamos resolver. Aplicando o teorema fundamental do cálculo aqui, nós temos que isso aqui é igual a integral de 0 até 1, da integral de 0 até 1 menos y, e aqui aplica o teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a. Então, f de b, x igual a raiz de y, então raiz de y menos f de b menos f de a é x igual a 0, y menos raiz de y menos 0, dz dy, que vai ser igual a integral de 0 até 1, da integral de 0 até 1 menos y, então raiz de y menos 0, 0 elemento neutro aí, não vai alterar o resultado, raiz de y, que é y elevado a meio, dz dy. Aí vamos resolver a próxima integral. A primeira integral já foi, né? Nós já resolvemos a integral em relação a x, agora vamos resolver a integral em relação a z. Em relação a z, constante, então vou conservar a constante. E vou fazer a integral de dz. Lembra que a integral de dz é o próprio z. Então aqui nós vamos ter a integral de 0 até 1 de y elevado a meio, já que em relação a z
y elevado a meio é uma constante, eu vou conservar essa constante, é como se você tira a constante da integral e integra dz, integral de dz é o próprio z. E aplica o teorema fundamental do cálculo, né? De 0 até 1, de 0 até 1 menos y, né? Essa integral, depois nós vamos integrar em relação a y, dy, que vai ser igual a, de novo, aplica o teorema fundamental do cálculo. Integral de 0 até 1 de f de b, agora na variável z, z igual a 1 menos y. Então, y elevado a meio vezes 1 menos y. Então, f de b menos o f de a, que é z igual a 0. Y elevado a meio vezes 0. Tudo isso dy. Resolve a continha. Lembra que y elevado a meio vezes 0 vai desaparecer. E você vai ficar com a integral de 0 até 1. Integral de 0 até 1 de y elevado a meio vezes 1 menos y dy. Que é uma integral simples, né? Vamos resolver essa integral. A integral de 0 até 1 de y elevado a meio vezes 1, y elevado a meio, menos... Bem, aqui eu tenho um produto y elevado a meio vezes y elevado à primeira potência. Lembra que tem aqui um expoente, né? Y está elevado aqui à primeira potência. Como é um produto de potência de mesma base, conserva a base, soma o expoente. Meio mais 1... tirando o mínimo, 3 meios. Então, menos y elevado a 3 sobre 2. Tudo isso dy. Como são integrais de potência, a integral de potência é uma integral simples. A integral de y elevado a meio é y elevado a meio mais 1, elevado a n mais 1, dividido por meio mais 1. Menos a integral de y elevado a 3 sobre 2, então é y elevado a 3 sobre 2 mais 1, dividido por 3 sobre 2 mais 1. Então, integral de y elevado a n, y elevado a n mais 1 sobre n mais 1, menos integral de y elevado a n, y elevado a n mais 1 sobre 1. Isso no intervalo de 0 até 1, que vai ser igual a, fazendo as continhas, eu vou ter y elevado a meio mais 1, 3 sobre 2, né? Y elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, menos y elevado a 3 sobre 2 mais 1, y elevado a 5 sobre 2 dividido por 5 sobre 2, no intervalo de 0 até 1, que vai ser igual a... Bem, uma divisão de frações, você conserva o de cima e inverte o de baixo, então você vai ter 2 terços de y elevado a 3 sobre 2, menos, né? Menos... Conserva o de cima e inverte o de baixo, menos 2/5 de y elevado a 5 sobre 2. Isso no intervalo de 0 até 1. Aí nós podemos aplicar o teorema fundamental do cálculo para a variável y igual a 1, y igual a 0. Então você vai ter 2 terços. 2 terços vezes 1 elevado a 3 meios, menos 2/5 vezes 1 elevado a 5 sobre 2. Esse é o f de b. F de b menos, né? Aí o f de a, que vai ser 2 terços vezes 0, né? F de b é o f de 1, para y igual a 1. F de b menos f de a, o f de a é o f de 0, para y igual a 0. Então 0 elevado a 3 sobre 2,
menos 2/5 vezes 0 elevado a 5 sobre 2, tá? F de B menos F de A, que vai ser igual a... Bem, alguns detalhezinhos, né? 0 elevado a 3 sobre 2, 0 elevado a 5 sobre 2 é 0, essa parcela aqui vai desaparecer. 1 elevado a 3 sobre 2 é 1, 1 elevado a 5 sobre 2 é 1, então isso aqui vai ser igual a 2/3, né? 1 vezes 2/3, menos 1 vezes 2/5, menos 2/5. Tiro o mínimo entre 3 e 5 é 15, 15 por 3 vai dar 5 vezes 2, 10. 15 por 5 dá 3, 3 vezes 2, 6. 10 menos 6, que é igual a 4 sobre 15 unidades de volume, né? 4 sobre 15 unidades de volume para o volume do sólido delimitado pelas superfícies. Então esse aí seria um exemplo de resolução de uma integral tripla, né? A maior dificuldade aí é achar os limites de integração. Então a gente tem dificuldade em representar o sólido e a partir da representação do sólido tirar os limites de integração para montar a sua integral tripla. A integral tripla, na verdade, é uma integral relativamente simples, apenas ela é trabalhosa. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, dê um like, que é muito importante dar um like aí no vídeo para ajudar. E compartilhe o canal, se inscreva para o canal crescer. Obrigado.